Já ouviu falar no Mosteiro da Batalha, nas Capelas Imperfeitas, nesse monumento que é patrimônio mundial? Vem com a sua má influencer em Portugal conhecer essa maravilha. O ano era 1385 e o dia 14 de agosto, véspera da Assunção de Nossa Senhora. Portugueses e castelhanos, como eram chamados os habitantes do Reino de Castela, região da Espanha, se preparavam para um confronto que iria decidir quem ficaria com o trono português, a Batalha de Aljubarrota. Dom João I prometeu construir um monumento grandioso em homenagem à Virgem caso os portugueses saíssem vitoriosos. Assim nasceu o Mosteiro da Batalha, considerado hoje patrimônio mundial. A construção só teria começado 1 ou 2 anos depois da batalha, a cerca de 3 quilômetros do local onde a luta aconteceu, porque no terreno original não havia abundância de água, de madeira e da pedra usada para erguer o mosteiro, um tipo de calcário existente na região. A Vila da Batalha, onde o mosteiro está localizado, nasceu da sua construção, porque os operários precisavam se instalar enquanto trabalhavam nas obras, que duraram cerca de 150 anos. Batalha fica na região central do país, distante cerca de 140 quilômetros de Lisboa. Logo após a construção, o rei confiou a tutela do mosteiro à Ordem de São Domingos, que pregava a salvação das almas e tinha como princípio base a renúncia à posse de bens. Viviam de donativos. E uma curiosidade, a maioria dos inquisidores da igreja, que julgavam os hereges, era formada por frades dominicanos, porque eles possuíam um profundo conhecimento de teologia. O mosteiro abrigava em média 20 frades dominicanos. Quando foi Universidade de Teologia em 1551, chegaram a viver aqui cerca de 50 religiosos. Em 1834, os frades deixaram de vez o mosteiro. Na época, eram apenas 8. O mosteiro que a gente vê hoje traz muitas diferenças em relação ao prédio original. Mudanças decorrentes do terremoto de 1755, das invasões francesas no século seguinte e da extinção das ordens religiosas em Portugal, o que levou o mosteiro ao abandono. Somente a partir de 1840 é que se iniciaram campanhas para restaurar os monumentos nacionais. Dos 4 claustros que existiam, restam apenas 2. O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, nome oficial do Mosteiro da Batalha, é um dos monumentos mais significativos da arquitetura gótica em Portugal, mas o estilo manuelino também está presente, assim como o renascentista. Na capela do fundador encontra-se o túmulo conjugal do rei Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. O lavatório servia de higiene para os frades, antes e depois das refeições. E no antigo refeitório encontra-se hoje o Museu de Oferendas aos soldados mortos em combate na Primeira Guerra Mundial. A visita nesse mosteiro termina num lugar que valoriza a imperfeição, as capelas imperfeitas. A gente tem aqui várias capelas com alguns túmulos importantes do rei Duarte, por exemplo. E por que são imperfeitas? Porque o teto não tem limites, não foi concluído, então o limite é o próprio céu. Esta tem as capelas, teto mais alto do mundo. Não tinha, uma senhora perguntou quantos metros tinha e disse, é difícil, sabe que é o céu. Pronto, nunca acabou, porque o Jó não estava. A construção das capelas foi ordenada por Dom Duarte como panteão privativo para o rei e sua família. As obras foram iniciadas por volta de 1434. As mortes do rei e do mestre responsável pelo projeto inviabilizaram a conclusão dos trabalhos, retomados no reinado de Dom Manuel, mas permaneceram incompletos, porque a prioridade foi construir o Mosteiro dos Jerônimos em Belém. E o que você acha? As capelas precisariam ser concluídas ou ficam mais lindas assim? O que você achou desse patrimônio mundial?